Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, né, referente à parte de automação, né, projetos de automação. Esse é o sexto vídeo da sequência, né, e aí vou até explicar como é que funciona aqui, qual é a lógica que a gente está criando. Né, a gente está utilizando aqui o software do CAD-SIM 4.0, né, o link dele tem na descrição. Eu vou ativar aqui a simulação e vou mostrar aqui com a sequência. Né. Ativei aqui o disjuntor geral. Quando eu ativar aqui B1, a sequência é a seguinte, né? A gente vai ver o que já está aqui funcionando. Apertei B1, então ó, motor 1 liga, depois de 10 segundos o cilindro 1 ativa, e quando ele ativar, ele vai ser o responsável exatamente por ativar o motor 2. E aí vai ser a mesma lógica, o motor 2 ativa por 10 segundos, liga esse outro cilindro e esse cilindro vai ser o responsável por desativar o sistema. Né? Então a sequência vai ser essa aqui. M1, né, após 10 segundos, né, a gente colocou um tempo menor, mas seria 10 segundos, ativa o cilindro 1, né, C1+, depois esse cilindro vai ativar o motor 2 e depois de mais 10 segundos, C2+, e quando ele avançar, reseta todo o sistema, desliga tudo. Beleza? Então é essa a lógica. E aí no caso, você pressionando de novo B1, ele funciona da mesma forma. E além disso, tem o circuito independente, né, da bomba, mas que tem a relação aqui dessa emergência geral. Né? Bom, então vamos aí dar continuidade. A gente parou exatamente no avanço desse cilindro. Nosso objetivo agora é ativar esse motor para a gente finalizar aqui esse vídeo, tá bom? Já que a gente está fazendo aí por etapas. Beleza, então vamos ativar aqui o motor 2. Quem vai ativar o motor 2 vai ser esse camarada aqui, ó. Ou quem vai ser o elemento que vai dar o sinal. Esse sensor aqui. Ou seja, tem um sensor magnético aqui no cilindro. Vou dar um duplo clique nele. Aqui estão as referências, né, no que diz respeito aos sensores. E aí no caso, observa que tem o captador magnético contraído, menos A0. A princípio eu não estou vendo nenhuma necessidade de usar ele, eu vou desmarcar ele e vou deixar esse sensor expandido. Eu vou chamar ele de S1, tá bom? Então tá lá o S1, esse camarada que vai ativar o motor. Então o que é que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou passar aqui o positivo e vou colocar aqui, tem um detalhe interessante, né? No caso aqui a gente vai usar como 24 volts e os sensores, obviamente a gente sabe que eles vão atuar exatamente pegando uma variação física, química e convertendo ali, né, esse sinal, né, normalmente um ciclo de transdutor, convertendo o sinal, né, exatamente mandando ali um sinal de saída. E aí entra um detalhe interessante, né? Eu vou vir aqui na parte de sensores, sensor magnético, pronto, sensor magnético, eu vou pegar um sensor magnético normalmente aberto. O que acontece? A gente tem a representação aqui desse sensor, né, com dois terminais, né? Teoricamente seria a alimentação aqui do positivo, quando o sensor tivesse a mudança lá de sinal, ele iria deixar ali a passagem da corrente. Só que, na grande maioria dos casos, você vai usar sensores, vou até dar um duplo clique aqui, ou do tipo PNP ou do tipo NPN, né? E aí, no caso, esses sensores eles têm 3 cabos, né? Aqui, ó, 3 wires, né? E aí a gente vai utilizar conforme a relação correta. A gente vai utilizar ele sendo 3 cabos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, na verdade foram 2, né, aqui no canal, onde eu explico, né, o sensor PNP e o NPN. Nesse caso aí, como a gente não vai ter aplicação do CLP, né, ou seja, não vai gerar um sinal positivo na saída ali do sensor, a gente vai utilizar exatamente um NPN, né, que é para mandar ali deixar a passagem exatamente ali da corrente, né? Então vou dar um OK aqui. E aí no caso NPN, a gente tem
normal, positivo, normal, né? Ou negativo, positivo, negativo. Né? Então, no caso, esse sensor aqui, observa que tem a alimentação dele positivo, negativa, que tem a referência ali para a saída, só que essa saída ela vai ser exatamente o que? Uma saída para um elemento, uma saída negativa, ou seja, ele vai gerar um negativo para que você tenha ali a alimentação do elemento que você deseja. E aí, no caso, o elemento que a gente deseja vai ser exatamente uma bobina. Né? Vai ser uma bobina, nesse caso aqui eu vou utilizar uma bobina para 24 volts, né? Ou seja, um contator com alimentação ali de 24 volts para que ele venha comandar o motor 2, ou seja, essa bobina ela vai ser exatamente para comandar aqui o contato K2. Né? O contato K2 é muito comum você ter contatores, né? Com a bobina 24 volts, alimentação de força, né? Trifásica e contatos auxiliares, enfim. Então a alimentação vai ficar da seguinte forma: vai ficar aqui o positivo. Aqui a gente vai ter o negativo. Aqui eu vou deixar ele aqui mesmo, né? Já que o negativo vai vir para aqui. Então a gente vai ter aqui o positivo. E aqui na saída dele, negativo, que é a grande diferença, né, que você tem lá para um sensor PNP. Né? Eu já vi algumas pessoas, sensor PNP, NPN é igual. Aí eu expliquei, né, com referência a esquemas práticos, né, lógicos, o que tem ali de diferença. Né? Se você não está utilizando o elemento que vai gerar um sinal de saída positivo, né, no sensor, né, tem que usar o NPN, né? Pelo menos eu desconheço aí uma relação que, se caso você não tenha um sinal de saída, venha utilizar o PNP, né? Então, normalmente nesse caso aí você vai utilizar o NPN exatamente para fazer a alimentação. Porque o que é que acontece? Então, para explicar aqui rapidamente, se esse aqui fosse o sensor PNP, quando ele tivesse a alimentação, né, que ele tivesse a corrente, a passagem de corrente, ele ia gerar um sinal de saída. Aqui, esse sinal de saída ele poderia ir lá para um elemento qualquer que vai precisar desse sinal, né, que é muito comum, utilizar CLP, relé programável, enfim, ali para o elemento, que não é o caso aqui. Aí você diz, aí um NPN, que é desse tipo aí, eu poderia utilizar lá no CLP. O CLP, para você ter uma relação de entrada, você vai precisar desse sinal positivo, né? Mesmo que o sinal esteja já aberto ou fechado, você vai precisar dele. Aqui no caso, ele vai só uma relação de negativo, né? Então, eu desconheço aí uma aplicação ali do NPN para um CLP, né? Até se você for pegar a questão de saída ali do CLP, fica ali um pouco difícil ali da aplicação. Até dá para montar um esquema, né, para você utilizar ele, mas veja que na relação ali de saída e atrelado, obviamente, a um elemento que vai precisar de negativo, como o caso aqui. Bom, eu vou alterar esse aqui para K2. O sensor ele tem que ficar conforme o sensor está aqui do cilindro, né? Nesse caso aqui está como S1. Eu vou dar um duplo clique e vou copiar esse S1 aqui e vou colocar aqui no sensor. Então beleza, vou colocar aqui para simular, para não demorar tanto aqui para a gente encerrar o vídeo. Então, quando a gente viu no início, o que é que estava acontecendo? O motor 1 ativava, depois de 10 segundos esse cilindro avançava, e agora, quando esse cilindro avançar, é para ligar esse motor. Né? Para ligar esse motor, vamos colocar aqui para funcionar. Ativou o disjuntor geral, pressionei lá B1, o motor ligou. Vai esperar lá o tempo dele. O cilindro vai avançar, veja que ele avançou e o motor aqui ligou. Né? Então observa que a bobina dele está aqui, ó, ativada, indicando lá que o motor está ativado. Né? O motor está ali em pleno
funcionamento. Bom, então quando esse motor ativar, depois de 10 segundos, esse outro cilindro ativa. E aí no próximo vídeo a gente faz essa outra parte, tá bom? Bom, basicamente é isso, né? Até dar uma amplitude aqui para diminuir o zoom aqui para a gente ver como é que está o esquema, né? O geral dele. Mas basicamente é isso, né? Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, participe da nossa aba comunidade, né? Teste seus conhecimentos, né? Nas várias perguntas que a gente tem lá, tá bom? Valeu!